Esse quadro da criminalidade, da violência, os estados do norte e do nordeste lideram os números de mortes violentas aqui no Brasil. E ainda falando sobre esse assunto, com isso o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, publicou nas redes sociais uma lista de medidas que deverão ser anunciadas pelo governo federal para lidar com o aumento dos crimes violentos, como o próprio estupro. A gente acompanhou na reportagem, além do estelionato. E para analisar esses números conosco, a gente recebe o jurista, nosso colega aqui de Jovem Pan, Fernando Capês. Tudo bem, Capês? Mais uma vez, bem-vindo. Como que esses números devem ser analisados? Será que a pandemia tem alguma interferência? Alguns números sempre em queda, outros números em alta. A gente tem também um número muito grande de roubos de celulares aqui no Brasil. A gente fala também muito aqui de São Paulo. Como que a gente pode fazer a leitura desses números com cautela? Bom dia, Tiago, Paula, Beraldo, Diogo Schelp. Olha, em primeiro lugar, claro, a pandemia alterou o costume dos delinquentes na prática de crime. Dispararam os crimes eletrônicos, golpes pela internet, porque eles têm uma pena muito menor do que o roubo, o assalto com arma. Roubo, assalto com arma, a pena pode chegar a 10 anos, um estelionato, a pena de 1 a 5 anos. Então, em primeiro lugar, aumentaram os crimes eletrônicos. Em segundo lugar, com as pessoas ficando mais em casa, o aumento da tensão, dispararam os casos de violência doméstica, fazendo vítimas, principalmente as de menor condição financeira e vulnerabilidade social, as maiores vítimas. E, é claro, dentro desse quadro terrível, o número de estupros. Historicamente, sempre o estupro de vulnerável, quer dizer, o estupro de criança, que é a relação sexual, entre aspas, consentida, que a criança não tem condições de consentir, né? Então é a criança submetida ali ao padrasto, muitas vezes ao pai. As vítimas preferencialmente são mulheres, são crianças e são indefesas, muitas vezes seduzidas à prática de algum ato libidinoso. Vamos lembrar que o estupro não é apenas a conjunção carnal, que é a relação sexual normal. Qualquer ato libidinoso, muitas vezes inclusive a felação, que é o sexo oral, e outros atos libidinosos caracterizam o estupro. Homens e mulheres podem ser vítimas de estupro também. E há duas espécies de estupro. O estupro praticado com violência mesmo, aquela violência real, ou uma grave ameaça, esse é o estupro real, e o estupro de vulnerável, que é aquela relação sexual que não envolve normalmente violência e que faz vítimas crianças. Vou dar um último exemplo. Quando eu era promotor de justiça no interior, isso é só para ilustrar como é o caso do estupro de vulnerável. Um pai acusado de estupro da própria filha disse: se eu que sou pai não tenho direito, quem terá? Então é uma questão também cultural, lamentavelmente, que atinge as crianças em situação de vulnerabilidade. Com certeza, Capês. Agora, dentro desse anuário de segurança, anuário brasileiro de segurança, qual o dado que mais te chamou a atenção? Olha, em primeiro lugar, esse disparo dos estupros, esse aumento do número de estupros é um dado preocupante. A questão dos homicídios, eles mais ou menos eles se mantêm estáveis. Na região norte e nordeste, houve uma ligeira queda no índice de homicídios, mas porque estava muito alto, né? O Brasil ainda tem um índice altíssimo de homicídios por número de habitantes. Nós estamos com uma base de 35 homicídios a cada 100 mil habitantes. A Venezuela tem 56 homicídios a cada 100 mil habitantes. São Paulo teve um pequeno aumento, mas esse aumento porque a taxa está muito baixa. Nós estamos com mais ou menos 8 homicídios a cada grupo de 100 mil habitantes. Claro que é um número ainda alto, mas relativamente para o índice de tolerabilidade da ONU, ele está razoável. O que chama mesmo a atenção é o disparo absoluto dos crimes pela internet, dos golpes aplicados, dos falsos boletos, das falsas mensagens de WhatsApp pedindo dinheiro, e a gente tem que alertar o tempo todo a população para tomar cuidado. Depois que a pessoa cai no golpe, ela põe a mão na cabeça e fala: nossa, como eu fui boba, como eu pude ser enganada. É porque na hora a pessoa não percebe mesmo. Os crimes hoje mais frequentes, que tem que suscitar mais preocupação e exigir mais cuidado, são os golpes aplicados pela internet, WhatsApp, redes sociais. Diogo Schelp, a sua pergunta para Fernando Capês, analisando os números da violência no país. Capês, bom dia. É muito chocante quando a gente vê no Anuário de Segurança Pública a disparidade dessa taxa de homicídios entre capitais brasileiras, né? A gente vê Macapá, por exemplo, liderando com 70 homicídios a cada 100 mil habitantes, São Paulo na outra ponta, com bem menos.
que explica essa diferença tão grande? Shelby, essa é uma questão, o homicídio que normalmente ocorre, o homicídio ocasional, né? É um crime muitas vezes difícil de prever. Ele é puramente cultural. É necessário trabalhar a convivência entre as pessoas, a redução da violência. Na periferia de São Paulo, homicídios ocorriam porque a pessoa jogava lixo na casa do vizinho, brigavam no dia do jogo, no final de semana. Então, houve um trabalho muito forte com relação a isso. Porque, repito, não é um crime que se evita com policiamento ostensivo. É um crime que pode acontecer em qualquer local, a qualquer momento. E, infelizmente, em alguns estados da região norte e também nordeste, há uma menor estrutura social, uma maior condição de vulnerabilidade, e isso propicia o aumento do crime de homicídio. Então, isso explica também essa disparidade e, ao mesmo tempo, também ocorre violência policial. Você tem, hoje, em São Paulo, você tem as câmeras colocadas nas fardas que inibem esse tipo de ação. Tudo isso contribui para a redução do número de violência. São Paulo tem outros tipos de crimes que preocupam. Mas no caso do homicídio, em relação ao restante do país, a questão vem controlada há muitos anos, há quase 20 anos. Cristiano Beraldo também participa da entrevista. Beraldo, sua pergunta. Bom dia, Capitão. Esse número absurdo que a gente vê de estupro, sobretudo naquilo que se refere a crianças, adolescentes, né? Você mencionou que não se pode esperar que mesmo aquele sexo, aquele ato libidinoso consentido por uma pessoa menor de idade não pode ser considerado, né, como uma autorização para aquele ato. Entretanto, a sociedade vive hoje num esforço de uma parcela, num grupo de pessoas, de fazer a sexualização precoce dessas crianças. Há pessoas que levantam bandeiras sobre mudança de sexo em crianças. A gente tem portais de notícia que, enquanto você ou qualquer pessoa, um jovem, está lendo uma notícia séria, de um assunto sério, no meio vem lá uma publicidade remetendo a uma matéria de cunho de sexo explícito. Você acha que este ambiente de sexualização na sociedade também estimula esse tipo de comportamento inaceitável? Sim, acaba estimulando porque induz o menor de 14 anos à sexualidade precoce, à prática sexual precoce. E isso, é claro, tem diretamente um impacto, contribui. Nós já temos um ambiente, que eu repito, aquele ambiente de vulnerabilidade social, em que muitas vezes a mãe vai trabalhar, o enteado, o padrasto, ou o pai fica na companhia da criança, às vezes um tio, alguém que está tomando conta da criança, e aquele abuso sexual, quer dizer, aquele prazer mórbido de submeter uma vítima indefesa à prática sexual, aquilo aí eclode dentro da pessoa. Então isso tem realmente isso já é cultural, isso sempre ocorreu, mas essa questão da excessiva sexualidade, da criança deixar de ser tratada como criança, querer antecipar a adolescência, acabar com a infância dela e também a fase adulta, isso tem diretamente um impacto nessa antecipação sexual e, é claro, nesse ataque às crianças. Agora, felizmente, o Código Penal ele mudou a sua redação. Hoje é estupro e não tem conversa, é estupro com pena de 8 a 15 anos, praticar qualquer ato sexual, qualquer ato libidinoso, construção carnal ou não, com menor de 14 anos. O requisito é a idade. Menos de 14 anos, teve relação sexual ou qualquer outro ato libidinoso, até mesmo um beijo lascivo, um beijo de língua numa criança de 5, 6, 7 anos, é estupro com pena de 8 a 15 anos de reclusão. Isso permite ao poder público reagir nos casos que chegam ao seu conhecimento. Para finalizar, é uma tragédia que a grande maioria dos estupros de vulnerável não chega ao conhecimento do Estado. O índice de subnotificação é altíssimo porque demora para ser descoberto, até porque a criança tem medo de contar. Fernando Capês, jurista, nosso colega aqui de Jovem Pan, mais uma vez, muito obrigado pela análise. Bom fim de semana, Capês. Abraço. Ótimo jornal, ótima sexta-feira.